Eu sou palmeirense, caboclo grotense, poeta nonsense da beira da linha. Quero seu beijo, não me rejeite. Meu doce deleite tem gosto de pinha. É um poema chamado Identidade. E com ele a gente abre o programa de hoje, Café com Poesia, entrevistando, claro, o autor desse poema e de tantos outros. Um poeta, escritor, professor, ator, compositor, um grande artista e meu amigo, Cosme Rogério. Primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E recebê-lo aqui, para nós, é uma honra. Eu que agradeço, a honra é toda minha. E o legal desse programa é Café com Poesia, que só esse programa é para fazer eu tomar café. Você não toma café? Eu descobri com Ariano Suassuna que eu não gostava de café. Ariano dizia que tomava café por falta de personalidade. É o meu caso agora no momento. Porque quando ele tomava café, ele sempre se queimava. E eu também me queimo. Dizem que café só presta quente, então logo. Bem-vindo, querido, ao programa. Enfim, a gente tem se encontrado por aí, lá nas festas literárias, agora durante a Bienal, em shows, enfim, sempre é um prazer, uma honra estar contigo. E para mim é uma consagração estar sempre ao seu lado nesses eventos. Mas como é que iniciou essa trajetória sua pela literatura, pela poesia? Eu gosto dessa pergunta porque ela tem sido cada vez mais recorrente e quanto mais a gente reflete, a gente descobre coisas novas no que considerávamos normal, já estabelecido, envelhecido, né? E logo no início, quando eu publiquei o livro, que essa pergunta começou a surgir, eu remeti à época de estudante, meus 16 anos, quando tive um professor que estimulava a criação, a declamação poética. E foi ali que eu tive o meu primeiro prêmio, né, em poesia, meu primeiro prêmio literário, foi na época da escola e tal. Mas de tanto me fazerem essa pergunta, e de tanto eu refletir sobre ela, eu comecei a pensar que foi antes disso, né? Que, na verdade, eu recebi a poesia de minha avó, de minha mãe, porque elas declamavam para diversas situações do cotidiano. Por exemplo, eu era acordado todos os dias por minha avó com uma trova. E a trova, por muito tempo, foi a poesia por excelência do povo alagoano, né, antes da 10ª. E todos os dias ela me acordava dizendo: levanta a preguiça, que a tropa te pega. Tu sois preguiçoso e a cara não nega. Era uma das muitas trovas, né? Ela brincava de adivinhação conosco e sempre era na forma de uma trova. Por exemplo, sou branca de nascimento, sou preta de geração, delgadinha de cintura, vivo na escuridão. O que é? Era formiga, né? Mas, ou seja, em várias situações do cotidiano eu tinha a presença da poesia através da minha avó, através de minha mãe cantando coco, então eu posso dizer que a poesia vem desde o primeiro leite. Ah, que coisa boa, né? Uma maravilha isso. E como foi que manifestou isso? Quer dizer, a necessidade, como veio de você escrever, de você fazer poesia? A gente escreve basicamente por 3 motivos, né? Há os que escrevem por questões materiais, os que conseguem viver disso, os que conseguem ganhar dinheiro com isso. Há aqueles que escrevem por questões simbólicas, né? Porque, afinal de contas, o escritor no Brasil é uma posição simbólica, né? Por muito tempo se perseguiu e se criou toda uma cultura bacharelesca e acadêmica em torno da figura do escritor, né? Ou o escritor, o poeta, né? Então, a posição é uma posição de destaque na sociedade, então tem uma questão simbólica aí por trás que move as pessoas pelo desejo de se tornar escritor. E tem também a questão que eu acho a mais fundamental, que eu acho que é a que nós perseguimos, né, que nos atormenta, que é a questão existencial. A gente escreve porque a gente não vive se não fizer isso, né? A gente não existe como ser humano, se constrói humano se expressando. E no nosso caso, através da palavra, né? Muito bem. Você é professor hoje também, você leciona, né? Sim. E qual é a cadeira?
Eu sou professor há 10 anos de filosofia. Eu sou formado em filosofia, meu mestrado é em sociologia. Já ensinei essa disciplina, sociologia. Mas no momento eu sou professor, o título é grande, né? Professor do ensino básico, técnico e tecnológico concentrado em filosofia. É que nem o título dos meus livros, são bem extensos. Eu abri o programa com aquele poema e você fala que você é palmeirense e fala até de uma fruta maravilhosa que é a pinha. A pinha, a sagrada pinha dos palmeirenses, como dizia o Graciliano. Como dizia o Graciliano. E tinha até a festa da pinha, né? Tinha a festa nacional. Eu lamento que tenha acabado, mas espero que um dia volte. Retorne. Exato. Então, mas aí, apesar de você fazer toda essa apologia, essa coisa bela, lá nossa querida Palmeira dos Índios, mas você não é filho de lá, né? Não. Assim como um bocado de gente do lado de Palmeira não é de Palmeira, né? Até o Frei Domingos de São José, que fundou a cidade, era um forasteiro. Os índios chucurus, que vieram de uma região de Pernambuco, a região de Simbres, né? O Graciliano, que também não nasceu lá, também não estou querendo me comparar a ele, não. Mas um monte de gente boa que é de lá, que não nasceu lá, né? Eu sou da parte não tão boa. Não diga isso. Eu sou de Magé, né? Nasci em Magé, na Baixada Fluminense, mas também foi um acidente. Os meus pais são naturais de Palmeira dos Índios, meu pai e minha mãe. Minha mãe da Serra do Candará, que é onde eu considero o meu ventre materno, né? As minhas raízes mais profundas, né? Minha relação psicanalítica com Palmeira. Uhum. E eu nasci nesse trânsito, né? Eles tiveram que migrar nos anos 60, 70 para São Paulo, Rio de Janeiro. E nesse trânsito eles se encontraram, não se conheciam em Palmeiras, se conheceram como retirantes. E aí desse relacionamento eu nasci, passei apenas 10 meses em Magé, fui para Francisco Morato, interior de São Paulo, que é uma grande colônia de palmeirenses lá em São Paulo, essa cidade. E aos 5 anos de idade eu vim morar definitivamente em Palmeira, onde eu aprendi a ler, aprendi a escrever, onde eu aprendi a amar, a odiar, a abraçar, enfim. Palmeira é o lugar das minhas vivências, é o meu lugar sagrado, é o meu solo. Apesar de eu não ter nascido, eu pertenço àquela cidade. Os pais voltaram, retornaram para lá? Só a minha mãe. Minha mãe mora até hoje em Palmeira, na mesma casa, na Vila Nova, lá na nossa grota. E o meu pai já é falecido. Uhum. Então, e o seu trabalho como escritor, além de poeta, você também tem um trabalho de pesquisa que você faz, não é? Um trabalho mais científico, né? Uhum. E, enfim, isso você conseguiu materializar a partir de que época? Veja só, foram 10 anos de pesquisa que acabaram desembocando na produção do livro, que também tem um nome enorme, Hábitos, Campo e Mercado Editorial, a construção do prestígio da obra de Graciliano Ramos. Foi a minha pesquisa no mestrado que eu tive a graça de conseguir publicar pela Edufal. Mas foi o resultado de uma pesquisa de 10 anos acerca das vivências de Graciliano e como o sertão alagoano foi capaz de produzir alguém tão extraordinário, né, com uma trajetória igualmente extraordinária. E são 10 anos de pesquisa acadêmica, mas a relação com a obra e com esse autor maravilhoso, eu posso dizer que começa aos 9 anos de idade, no centenário de Graciliano em Palmeira. Teve todo um evento bem grande lá que reuniu intelectuais. Dona Heloísa Ramos ainda era viva, estava presente, e aquilo me marcou profundamente. Na escola, foi adotado o livro A Terra dos Meninos Pelados, então foi o primeiro livro que eu li de Graciliano aos 9 anos de idade. E a partir dali eu descobri que havia uma biblioteca na Casa Museu, passei a frequentar cotidianamente e fui crescendo naquele espaço. Em 2005 eu tive a graça de ser diretor da casa, quando eu fui secretário de Cultura na gestão, no segundo mandato do prefeito Cordeiro de saudosa memória. Uhum. Então Graciliano entra na minha vida já na infância e eu dedico muito da minha formação e do que eu conquistei na minha carreira a esse autor e a sua obra. Uhum. Então esse livro, ele basicamente versa sobre o quê?
Ele é um livro de caráter sociológico, então eu investigo os processos sociais que permitiram que o indivíduo Graciliano Ramos se consagrasse no campo literário brasileiro. Considerando que o gênio não é um fenômeno da natureza como a gente leva a crer. Claro, existe o talento pessoal, existe o esforço pessoal do indivíduo, mas existem também as condições que permitem que esse indivíduo seja reconhecido. Então o gênio, antes de tudo, segundo esse meu trabalho, é um reconhecimento social. Então eu investigo como foi que Graciliano adquiriu o prestígio a ponto de ser entronizado num lugar atribuível aos grandes romancistas brasileiros e também da literatura universal. E Palmeira dos Índios tem outros escritores, grandes escritores. É um celeiro de escritores. Eu costumo até brincar de vez em quando, exagerando, claro, que Palmeira tem mais escritores do que leitores. É um problema nacional, né? O problema da leitura no Brasil. Mas Palmeira tem muitos escritores, é um celeiro. Autores importantes como Luiz Torres, que, assim como Graciliano Ramos, era um romancista nascido em Quebrangulo e teve uma preocupação muito forte em colocar em evidência os aspectos históricos de Palmeira, né? Foi ele que criou a bandeira, foi ele que criou o hino, foi ele que movimentou culturalmente nos anos 50 e 60 o cenário teatral, né? Que acabou revelando Jofre Soares. O Circo Tilixi, que era um circo animado por Luiz Torres, Jofre Soares. E quando Nelson Pereira dos Santos vai a Palmeira para iniciar os trabalhos de Vidas Secas, é lá nesse processo que ele conhece o Jofre, né? Um dos nossos maiores nomes. Maravilhoso. Cinema, teatro, televisão, as artes cênicas de modo geral. Que vem do circo, olha só. Vem do circo. Então, um ator completo, o Jofre, Sim, né? maravilhoso. Todas as linguagens possíveis da atuação. Inclusive, salvo engano, o próximo ano ele completa 100 anos. Exatamente. Não é? Então, se vivo estivesse, estaria completando 100 anos. Mas uma outra coisa também, voltando à questão de Palmeira dos Índios e esse número enorme que tem de escritores. No que você pensar da ação humana, é possível dizer o nome de um palmeirense. É mesmo. Se você disser na moda, eu digo Vera Arruda. Se você disser no teatro, Jofre Soares. Se você disser na música, eu digo Júlio Sá, Jacinto Silva, Osmar Araújo e por aí vai. E Jacinto também maravilhoso. O nosso né? maior, o Rei do Coco. Né? Aquela lenda que existe do Tixili e Tixiliá, aquilo foi construído, foi colocado. Falam muito do Luiz Torres, né? É fruto da inventividade do Luiz Torres. É um relato literário que acabou adquirindo o status de lenda oficial do município, embora não seja de origem indígena. É uma história importante como Iracema, de José de Alencar. Sim. Iracema é uma metáfora da história do Ceará, mas não é a história do Ceará. Sim. Da mesma forma, a lenda de Tilixi e Tixiliá são um conto, um relato literário, uma alegoria da fundação da cidade, que por vezes é tomado como verdadeiro e como indígena. Mas é uma criação do Luiz Torres, da inventividade do Luiz Torres. Isso vem o quê? Dos anos 50 para cá? Dos anos 60. 60. Começa com uma história em quadrinhos que Luiz Torres escreve, contando essa lenda. É instituído por uma lei dos anos 60, o governo de J. Duarte, que institui o símbolo com explicação, né? O símbolo do município, o brasão, o hino. Aí, finalmente, nos anos 70, ele publica o livro, né, emendando a história com a lenda, né, e gerando toda uma discussão filosófica acerca da real origem de Palmeira dos Índios. E a gente vai continuar conversando sobre a sua literatura e sobre essas histórias lá de Palmeira dos Índios já, depois do nosso intervalo. Retornamos daqui a pouco com Cosme Rogério, esse maravilhoso escritor, esse artista maravilhoso de Alagoas. Obrigado. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família.
Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Retornamos então do intervalo com o programa Café com Poesia, entrevistando hoje o grande artista Cosme Rogério. Bom, aqui eu tenho um livro, Graciliano Arte, né? Então, um livro que inclusive vai ser lançado agora, durante a Bienal do Livro, e que você inclusive faz parte também dessa obra. Essa obra é o resultado de uma... É uma antologia da arte alagoana, uma pequena amostra do que está sendo considerado de mais relevante em todas as linguagens, né? Então aí estão reunidas as produções de 2016 e 2017. Eu acredito que a imprensa oficial vai manter essa antologia ao longo dos anos, né? Para que a gente possa se apropriar e conhecer o que é que de bom tem se criado no nosso estado. Então todas as linguagens estão aí representadas e eu tenho a honra de ilustrar as páginas da poesia junto com outros companheiros. Muito bem. Onde está aqui, onde está registrado, inclusive para mostrar para os telespectadores. Na seção da literatura, aqui. Aqui? Achei-o. Vamos mostrar. Aí tem 3 poemas meus. Uhum. E algumas informações biográficas. Muito bem. Então, quem quiser comprar, adquirir esse livro, está à venda lá na imprensa oficial, né? Da imprensa oficial, a gráfica Graciliano Ramos. Isso. Ou então agora na Bienal, lá no estande lá da gráfica e editora Graciliano Ramos. E em diversas livrarias aqui em Maceió. Em Maceió também. Isso. Muito bem. Bom, e um outro, além desse livro do Graciliano, que você lançou, você agora está com esse novo livro de poesia. Uhum. Bom, eu vou pedir já que você interprete alguns poemas que estão aí no seu livro e tal, mas como surgiu e como você trabalhou, como você elaborou esse livro, demorou muito, ou seja, foi um pouco da história a gente queria saber da produção. Esse livro reúne poemas escritos ao longo de 7 anos. E ele só veio a público principalmente pela intervenção do meu compadre conterrâneo, o grande poeta brasileiro José Inácio Vieira de Mello. Ah, grande José Inácio. Na Flimar de 2014, ele me intimou, dizendo que eu devia sair do armário e que deveria me assumir. Eu saí do armário poético e me assumi poeta. Então, a partir dali, eu comecei a organizar seguindo as orientações do José Inácio. E quando surgiu a oportunidade em 2015, através do edital que todos os anos a imprensa oficial lança para a publicação de novos autores, reuni esse material e apresentei e tive a sorte de ser selecionado. Com prefácio de José Inácio Vieira de Mello, tem um poema de apresentação do grande Pedro Cabral, fotografia ilustrando o miolo do Felipe Brasil e a caricatura do autor feita por Isael Gomes, ou seja, um time de primeira aí que se reuniu para fazer um trabalho coletivo. Olha que maravilha, rapaz. Não é porque é meu não, mas ficou bonito. Todos aí que você mencionou, os nomes e tal, são pessoas, grandes artistas, Zé Inácio, Pedro Cabral. O Zé Inácio, inclusive, estamos aí organizando um encontro, um momento que vai ocorrer na casa de Jorge Amado. Ele é um poeta muito atuante, né, o Zé, né? Exato. Eu admiro bastante o Zé. Um grande incentivador, né? Daqui a gente manda um grande abraço para você. Se você aí está nos vendo, o carinho que nós temos por você. Ele também vai estar presente aí durante
a festa de semana, né? Não é festa literária, é a Semana Graciliano Ramos. Se eu não me engano, são 2 eventos conjugados. A Festa Literária Internacional de Palmeira dos Índios com a Semana Graciliano Ramos. Que você também vai estar lá, né? Exato. Vou fazer uma fala com o Zé Inácio. Não me lembro exatamente o dia, mas nós vamos apresentar nossas poesias em conjunto mais uma vez. Fazendo aquela velha dobradinha do que o senhor faz parte, né? Só que infelizmente dessa vez não vai poder. Não vai ser possível por a agenda, um problema com a agenda e não é possível. Temos também uma participação, eu vi, estão elaborando aí a Festa Literária de Marechal Deodoro. Exato. A Flimar já a 8ª, as primeiras com o Carlito, primeira não, as 7, né? As 7 edições com o Carlito e agora a 8ª edição. O Carlito já não está mais como curador, mas é um projeto extraordinário, maravilhoso. Bom, eu vou pedir para você ler alguns poemas aqui para os nossos telespectadores. É um prazer. Eu vou recitar um que o Zé Inácio gosta muito, que é, na verdade, uma glosa que eu fiz em cima de um mote dado pelo Lirinha, José Paz de Lira, Sim. do ex-cordel do Fogo Encantado. É um poema chamado Desafio para a Lira, que diz mais ou menos assim. Meu canto ecoa neste imenso universo. É uma voz neste cósmico oceano. Esperança diante do desengano. Palavra em riste contra um mundo perverso. Vou juntar tudo que é belo em um verso. Dessa minha embolada envolvente. Pode até aparecer cabra valente, bicho brabo, delegado, cangaceiro, que esta noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amolada do repente. Oba, bonito, muito bonito, muito Obrigado. bonito. Bom, fique à vontade. Vamos lá, a poesia. Tem uma 10ª que, não vou recitá-la inteira porque é muito longa, mas tem uma estrofe dela que eu tenho muito orgulho de tê-la construído. E foi com essas 10ª que eu fui premiado em 2012 pela Academia Palmeirense de Letras. Eu fui premiado em dinheiro. Faço questão de dizer que ganhei R$500 pelo primeiro lugar. Olha que maravilha. Faço questão rapaz. de dizer porque é raro ganhar Dinheiro com poesia, no Brasil. Então, a estrofe diz o seguinte: sai do âmago da terra essa agonia, esse limite que encarcera o ser humano. É o silêncio de um pobre fabiano que na cidade grande se angustia. Carne que em 1000 pedaços se fatia e respinga neste chão no qual pisamos, e as dores que no peito carregamos em sua arte ganham nova dimensão. Esta imagem de homem rijo do sertão é a face de Graciliano. Oba, que maravilha. Tá vendo? Isso tudo está incluso aí no livro. Está tudo aqui no livro. Muito bem, tá certo. E o título vem de onde? Rapaz, o título, na verdade, é negócio de doido, sabe? Negócio de doido. Radiações de fundo cósmico é uma referência, um conceito que eu tomo emprestado da astrofísica, da cosmologia. Junto com o fenômeno do distanciamento das galáxias, essas radiações são uma das provas de que todo o universo surgiu de uma grande expansão, que vulgarmente chamamos de Big Bang, pensando numa explosão, mas foi uma expansão, né? Então essa radiação foi prevista por físicos tal, e foi comprovada a existência há uns 40, 50 anos atrás, quando captaram os chiados de uma antena. Então descobriram que aquele chiado que a gente vê na televisão, aquele chiado que a gente ouve no rádio, né, quando está mudando os canais, a TV mal sintonizada, aquele chiado são essas radiações, ou seja, toda vez que você vê uma televisão chiando, você está assistindo à origem do cosmos, a origem de tudo que existe, né? Quando eu descobri isso, isso é poesia pura, tudo é poesia, né? Tudo é criação. Poieses, né, do grego, os gregos chamavam de poieses, a criação, né? Então, todo o universo está permeado dessa energia cósmica. E você deve ter reparado que a foto que ilustra... Eu né? vi, Essa foto é uma foto das torres de micro-ondas. Deixa eu mostrar aqui para os telespectadores. As torres de micro-ondas de Palmeira dos Índios, que ficam lá na Serra do Goiti. É uma foto, na verdade, da Via Láctea e uma foto também da minha cidade, né? Um pedaço da minha cidade. Quando eu era criança, eu ficava avistando essas antenas e, através delas, eu conseguia me localizar. Eu sabia qual era a direção da minha casa. E isso... eu relacionava com um poema, uma música, na verdade, uma letra de música do Gilberto Gil, que está na epígrafe desse livro, que diz:
Para onde quer que eu vá no mundo, eu vejo a minha torre. É só balançar que a corda me leva de volta para ela. Então, as radiações de fundo cósmico fazem uma referência às torres de micro-ondas da minha cidade, à Via Láctea, né, as estrelas, aquilo que eu observava do chão, né, para o cosmos. Então tem toda essa relação do local e do universal, esse jogo, né, que está presente na minha poesia. É por aí, negócio de doido. Não, mas é muito legal, imagina. A gente acabou de ter aqui uma aula de astrofísica, é isso? Astrofísica. De astrofísica, regada à poesia, uma aula. Eu aprendi muito. Eu nunca ia imaginar que aquele som que surgia quando a gente vai procurando a informação, a rádio, e rádio é aquele tom, aquele chiado. É o começo de tudo, sendo transmitido ao vivo o tempo todo. Que maravilha. Percorrendo todo o universo. Que coisa maravilhosa, né? Os poetas dizem, é a astrofísica, a física que diz, você olha, está vendo as estrelas, está vendo o passado, né? Exato, a gente está olhando para como o céu era, né? Porque é a luz que parte dali. Por exemplo, se o sol apagar agora, a gente só vai saber sentir os efeitos 8 minutos depois, que é o tempo que a luz do sol demora para chegar. Para chegar. Maravilha, Ela né? ainda é poesia pura. O que a gente faz é simplesmente tentar traduzir isso em palavras. Sim. Mas o próprio cosmos é uma expressão poética. E então que veio, inclusive cosmo e cosme são coisas... Cosme significa ordem, organização. Mas se Organização. você conhecer o meu quarto, você vai ver que é um caos. Ao contrário da... mas aí não tem problema. O que você nos oferece é um deleite, né, de cultura, de inteligência, enfim, de arte. Muito bem. Bom, e agora você vai trabalhar esse livro, vai lançar em vários lugares. Agora foi na Bienal do livro, Exato. né? E depois vai percorrer, claro, alguns lugares e tal. Exato. A gente já apresentou esse livro em São Paulo, fizemos um lançamento lá. Fizemos um lançamento em Pernambuco, que tem nos acolhido como... a gente pertencendo àquele lugar, né, nos acolhe como sendo pernambucanos, né, nos Que apresenta como interessante. escritores pernambucanos, e eu acho isso ótimo, né, que a poesia seja universal, que não Sim. seja só alagoana nem pernambucana, mas que seja de todos, que todos se identifiquem, né. Claro, mas claro. E inclusive até eu vou também, se você permitir, dizer seus poemas, suas poesias por Cara, aí. lisonjeadíssimo, um sonho de menino. Aqui no programa, durante esses 2 anos e tal que a gente está aqui, uma mesma equipe, as pessoas maravilhosas daqui, um abraço a toda a equipe da TV Assembleia, desde o primeiro programa tem sido de uma gentileza, de uma afetuosidade muito grande. E aqui a gente já entrevistou, já conversou conosco, não é entrevista, é um bate-papo. Pessoal de Penedo, poeta Francisco Araújo, já teve gente de Delmiro Gouveia, o professor Edivaldo Nascimento. Edivaldo lançou livro sobre Delmiro. Já teve a Érica Matias, de lá de São Miguel dos Campos. Poeta de São Miguel grande poeta de São Miguel dos Campos, né? A musa, poeta e musa também. Poeta e musa de São Miguel. Teve aqui poetas de Japaratinga, né? Enfim. E o programa sempre, uma satisfação enorme receber as pessoas de Maceió e do interior e de outros lugares que aqui. O Zé Inácio Vieira de Melo, que aqui esteve também. Bom, querido, eu fico feliz e transbordando de alegria pela sua presença. Faça daqui a sua casa, venha aqui quantas vezes você achar necessário, sem demagogia nenhuma. Venha para cá. Eu sei que a sua produção é imensa. Você como educador, como professor, como poeta, como escritor, como, enfim, pesquisador. E está com algum show, algum trabalho no teatro, de música para fazer? Nós criamos agora nesse segundo semestre um espetáculo chamado Uma Reza ao Nordeste e fizemos apresentações durante o Sesc das Artes e agora na Bienal. Em breve nós esperamos remontar e reapresentar esse espetáculo, que é um percurso, né, poético, dançante e musical, né, uma coisa bem maluca também, cósmica, bem cosmológica também, mas é muito bonito o espetáculo. Tem um poeta lá da sua terra, que de saudosa memória, meu amigo, chamava-se Edivaldo Damião. Jornalista, poeta,
E em homenagem a você, a sua presença e a sua terra, Palmeira dos Índios, de adoção de coração, eu vou terminar o programa de hoje dizendo esse poema. Eu queria escrever algo belo e alto, como a torre de uma igreja que eu nunca mais vi. Mas penso nela com contornos e detalhes, algo que fosse plano, mas que houvesse acidentes com vales, rios e precipícios, e bem lá no fundo ele fosse igualzinho, assim como ele é. Mas que não houvessem tantas guerras, paz e bombas sobre Beirute, a saudável burguesia e os esqueletos na Somália. Mulheres morrendo e homens matando por amor. As limpas calçadas de New York e o mangue na Vila Brejal. Eu queria algo belo e alto como sax, tocando um blues, um jazz, um rock ou um samba regado. E nos destaques das escolas, Max, Lane, Merle, Brando e todos os anjos undergrounds, os beats, os punks, chão de estrelas sobre nossos pés. E sobre nós, só o peso do vento. Até o nosso próximo encontro.